todas. Vamos iniciar o nosso terceiro dia do primeiro ciclo de debates, Mulheres na Física. Gostaria primeiro de agradecer a presença de todos e todas aqui presentes. E a gente vai começar pela homenageada do dia. E a nossa homenageada do dia é a Jocelyn Bell Burner. E a Jocelyn, né, ela nasceu no dia 15 de julho de 1943. Seu pai ele é um arquiteto e ele projetou o Observatório de Armagh, que fica na Irlanda. Ela nasceu na Irlanda do Norte e durante sua infância, né, ela gostava muito de ciência. Ela pegava os livros do pai e ela gostava muito de astronomia, ela gostava muito de ler sobre astronomia. Aí daí já partindo para a sua adolescência, né, ela estudou em um colégio chamado Largon College e é importante destacar que naquela época, né, o ensino de ciências para as mulheres era dificultado. Então, um dia em uma aula, ela percebeu que teve uma separação de meninos e meninas. E daí os meninos iam ter aula no laboratório de ciências e as meninas iam ter aula de educação doméstica. E daí, como ela gostava muito de ciência, ela queria muito, né, participar das aulas, ela ficou indignada. E daí, como seus pais sempre incentivaram ela a estudar ciência, estudar física, astronomia, ela então foi falar para os seus pais, né, e contou sobre o ocorrido. E daí os seus pais foram na direção, falar com a direção, juntamente com mais duas meninas e os pais dessas meninas, e daí eles conseguiram fazer com que elas participassem das aulas no laboratório de ciências. Só que aí ela iniciou o estudo de ciências muito tarde. Então, quando ela tentou entrar na universidade, ela não foi aceita no exame de admissão. E daí nisso, ela entrou em um colégio interno para poder estudar ciência e ela se destacou, né? Ela se destacou especialmente no ensino na física. E com isso ela conseguiu entrar na universidade de Glasgow, na Escócia. Só que aí veio algumas dificuldades, né? Porque ela era a única menina da turma dela. Então, aconteciam alguns preconceitos. Muitos meninos, quando viam ela passando, faziam vários alvoroços, assobiava, gritava, batia palmas, justamente para constranger ela por ela estar naquele lugar, né? E daí ela se formou, ela conseguiu, diante de todas essas dificuldades, ela conseguiu se formar em 1965. E daí ela queria fazer uma pós-graduação na Irlanda. E ela procurou, mas todas as universidades da Irlanda não aceitavam mulheres. E daí ela tentou ir para a Austrália, estudar lá. Só que as aulas iriam iniciar em janeiro e ela estava em agosto. Então ela ainda tinha um tempinho ali. Então ela tentou sua entrada para a pós-graduação na Universidade de Cambridge e lá ela conseguiu ser admitida. Então ela até ficou com receio, né, porque ela achava que não ia passar, não ia conseguir, mas ela conseguiu e lá ela foi estudar radioastrometria. E com isso, ela e seu orientador, que é o Hirsch, durante 2 anos eles construíram um radiotelescópio. E daí logo depois eles foram estudar os quasares. Aí com isso ela foi observando e em um momento ela percebeu
percebeu um sinal estranho, né, e que tinha pulsos repetidos, né? Ela percebeu isso e achou estranho. Ela e o orientador dela até apelidaram de homenzinhos verdes, porque acharam que tinha alguma coisa a ver com alienígenas, alguma coisa do tipo. Mas aí ela continuou sua pesquisa, né? E ela descobriu isso pela primeira vez, né? Esses sinais estranhos, não sabia o que era. Aí ela continuou pesquisando e um certo dia ela entrou na sala do seu orientador e estava tendo uma reunião com vários professores. E eles estavam discutindo justamente esses sinais estranhos para publicar. E ela se sentiu mal, porque ela que tinha descoberto tudo e tipo, ela entrou lá e eles estavam reunidos sem ela, né? Aí ela continuou sua pesquisa e descobriu um padrão desses sinais e ela fez os cálculos lá e descobriu quando que esse sinal ele iria aparecer novamente. E daí foi quando ela fez a descoberta dos pulsares. Nisso ela fez uma publicação junto com seu orientador, Hirsch, e com Healy, que era um astrônomo que ajudou a construir o radiotelescópio. E daí nisso eles publicaram na revista Nature em 1968. E logo quando teve a publicação, teve a entrevista da publicação, né? Aí fizeram algumas perguntas, fizeram primeiro perguntas ao seu orientador, a Hirsch, e para ele perguntaram perguntas técnicas, né? Tipo, o que vocês fizeram, como que funciona o radiotelescópio, coisas desse tipo. Já quando foram fazer perguntas a ela, perguntaram questões como quantos namorados você teve, qual a sua altura, qual o tamanho da sua roupa, coisas desse tipo. Então ela passou por diversas situações desse tipo. Aí em 1974 foi indicado ao Prêmio Nobel essa descoberta dos pulsares. E o que acontece? O Hirsch, que era o orientador dela, e o Healy, eles foram indicados ao prêmio e ela foi excluída por dois motivos. Um, porque ela era mulher, e o segundo motivo era porque ela era estudante de pós-graduação. Então eles não quiseram dar o prêmio a ela. E daí, com isso, ela, em 2018, ela ganhou diversos prêmios, né? Em 2018 ela ganhou o prêmio Rick Fluid, que foi um prêmio muito importante para a área da ciência. E nisso ela doou todo o dinheiro, que é até maior que o dinheiro do Prêmio Nobel, para bolsas para mulheres, refugiados e minorias, porque ela disse que passou por diversas situações que fizeram com que ela desistisse do curso. Porém, ela continuou, ela continuou e não desistiu, ela persistiu. Então, ela não queria que ninguém passasse por isso. E hoje ela dá aulas na Universidade de Oxford. E ela foi uma mulher muito importante para a física, né, e muito importante principalmente para a astronomia. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho, né, da Jocelyn. E muito obrigada. E as máscaras?
Nós estamos na época de voltar a usar as máscaras. Bom dia a todos. Eu agradeço a presença de todos aqui e hoje a gente vai receber a professora Ana Paula Bispo para compartilhar conosco um bocado da sua experiência. Na hora que a gente faz a apresentação da professora Ana Paula, a gente pode ir aos currículos convencionais, mas eu me lembrei que tem por volta de uns 15 anos que a Ana Paula mora em Campina Grande, radicou aqui, que adotou e foi adotada pela Universidade Estadual da Paraíba. E nessa troca, ela empresta à universidade a sua expertise e a sua rede de contatos para consolidar a pós-graduação em Educação em Ciência e Matemática e na formação do núcleo do mestrado profissional em Ensino de Física. Essa fez dela uma marca na universidade, não só na universidade, mas na região. Hoje ela é uma referência para nós na região. Não seja tão modesta. É uma referência, estou errado? É uma referência para nós na região, colabora com diversos grupos de pesquisa, trabalha na área de ensino de ciências, história da ciência, vinculado à história da ciência, e ela hoje vai compartilhar com a gente um pouquinho dessa história que ela tem para nos contar. Por favor. Obrigada, Cleise. Obrigada, pessoal. Bom dia a todos. Agradeço o convite de Mirlei, das meninas, né, e do ciclo de palestras. E aí eu queria começar, assim, primeiro tirando eu da reta, né? Quando o Mirlei me chamou para falar isso, eu falei, Mirlei, eu vou falar o quê de mulher? Quem ensina mulher é Jaene. Inclusive, quando Jaene veio falar, eu falei, Jaene, você é um ninho, né, você quer realmente se meter nisso porque eu não tenho expertise nisso? Ela falou, não, fala um pouco da sua trajetória. E aí eu vou falar aqui mais assim no sentido de conversar com vocês mesmo, de algumas coisas que eu observo. Vou dar uma meio de Newton, né? Newton, quando começou a estudar ótica, ele não queria afirmar nada, então ele só faz perguntas. Será que? Né? Talvez, pense. Então a gente vai meio nesse sentido. Não é nada assim baseado em cânones da literatura feminista, pós-estruturalista, etc. E eu queria começar falando que essa mulher, essa professora, que não é padrão, não sou eu, tá? É Jaene. Eu substituí, Jaene, precisei viajar e pedi para a Jaene me substituir numa aula que eu dou de filosofia da ciência. E aí, depois que Jaene deu a aula toda, eu falei, e aí, o que vocês acharam do Jaene? Aí um aluno meu falou assim, ela não é uma professora padrão, né, professora? Eu falei, ué, como assim? Ele falou, não, a senhora é uma professora padrão, ela é meio peculiar. Eu falei, será que Jaene tem de diferente, né? Não quis entrar no assunto. Então, para a gente discutir um pouco sobre essa questão do que seria uma professora padrão, né, eu queria que a gente começasse, passa para mim, por favor, com algumas perguntas, né? Por que a gente pensa nisso de constrói um padrão, né? O que seria essa profissão padrão para a mulher? O que é uma professora padrão? Né? Próximo. Aí antes, vamos pensar um pouquinho, vamos ler e de repente só ouvir, que eu vou ler para vocês aqui. Uma mão contornava meu tronco, enquanto a outra aproximava minha boca do seu ouvido. Sussurrava palavras gentis aos meus ouvidos. Movia seus dedos em minhas partes, rodopiando. Levava-me distante, sem que quilômetros nos distanciassem. Estávamos próximos pelas palavras ditas e ouvidas, atravessando terra, mar, cidades, e que me penetravam. Momento de interatividade aqui. Lendo ou ouvindo, o que faz vocês pensarem? O que vem de imediato na cabeça com esse poema? Essa Ana Paula é uma mulher safada, quem sabe isso? Sem noção! Sexta-feira, 8 horas da manhã, numa palestra, falando poesia erótica pra gente. Foi ou não foi? Pode passar para você. Pensaram nisso, né?
E se eu falar para vocês que eu estou falando de um objeto? De que objeto eu estou falando? Eu estou descrevendo um objeto. Nada? Um livro. Segurando, falando palavras ao meu ouvido, acho que um livro não funciona. Telefone, quem falou telefone? Pode passar. É um telefone, não é um telefone qualquer, né? Telefone, quando ele foi criado no século XIX. Por que que esse telefone leva a esse poema erótico? Né? O que esse telefone conta pra gente sobre a época que ele foi fabricado, sobre questões de metais e outros materiais, sobre o processo de transmissão de voz, sobre conflitos de patentes? Tudo isso é uma história padrão, né? Se eu quiser contar uma história, eu vou falar lá do Alexandre Graham Bell, né, das descobertas do Alexandre, de como que isso funcionou, dos metais que foram utilizados, dos fios. Mas o que mais que esse telefone conta? Ele conta de padrões. Por que que esse telefone fez com que o colega ali pensasse, né, do poema para o telefone? Porque ele foi criado, né, pensando-se num corpo padrão feminino. Você pega o telefone, você roda o disco, né? E qual que era a ideia disso? A ideia de tornar uma tecnologia que na verdade era uma coisa fria, era um metal, e transformar ela numa coisa mais humana. E humana como uma mulher. Isso vai acabar, sem que a gente tenha noção, né, levando a uma profissão padrão. O próximo, por favor. Que é a da telefonista. Até um tempo atrás, toda vez que você ligava para uma agência que ficava aqui rodando, espere, vamos te atender, era uma voz feminina. Eles falam aqui, esse arquivo do Arquivo Nacional fala que foi até a década de 80, mas em 98 eu trabalhava no banco e a telefonista do PABX, uma mulher, né, Daisy? Se você ligar hoje para o PABX da universidade, vai ser uma mulher. Né? Padrão, telefonista, a telefonista. A gente não fala o telefonista. Né? A telefonista. É uma profissão padrão feminina. Por quê? Por que que telefonista é mulher? Por que que o telefone assume um padrão físico, estrutural, feminino? Passa para mim. Por quê? Não, alguém já assistiu aqui a telefonistas? Isso aí é final do século XIX, isso é século XX. Né? Os engenheiros estão lá pensando nas centrais telefônicas e as meninas estão lá trabalhando por trás. Porque mulheres seriam rápidas, né? Mais pacientes, coitados, né? Mais tolerantes. Porque vem de uma coisinha que Jaine falou no final da apresentação dela, que naturalmente a mulher cuida. Então a mulher, ela tem que tolerar certas coisas. Ela toleraria, ela daria essa sensação, você está distante, mas é quase como se eu fosse cuidando de você. E receberia 50% menos que os homens. Isso era muito conveniente também, né? Porque os homens têm que sair para a guerra, essas coisas, as mulheres permaneciam lá fazendo todo o serviço. Bom, o Haltman, que trabalha nessa linha de cultura material, que é o que a gente está falando um pouco aqui, ele fala lá que a consonância entre o design do aparelho telefônico e o gênero da voz que o habita
No entanto, funcionou também para obscurecer a real subserviência das mulheres no mercado de trabalho por meio de uma exibição simbólica de feminilidade. Linhas harmoniosas, orgânicas e uma voz feminina anônima desempenharam seu papel em suavizar uma transição tecnológica, sugerindo que a intimidade na comunicação telefônica pode residir na familiaridade com a própria máquina. Então, quero colocar a máquina, mas quero que a sociedade aceite aquela máquina e passe a utilizá-la. E como que eu vou fazer isso? Trazendo um formato feminino da mãe, da tolerância, da paciência e tornando ela mais próxima do que a gente entende por interação. Bom, e aí isso leva a gente a pensar, porque eu não sei se em algum momento vocês pensaram que o telefone é propositadamente feito para que a gente assuma alguns padrões de comportamento. Então, o que um padrão de telefone revela? O celular não foi feito para a gente falar no ouvido, porque ele não é anatômico, gente, já pensaram? Não cabe na mão, principalmente numa mão feminina, que a gente tem as mãozinhas mais delicadas. Então ele não foi feito para isso, ele foi realmente para ficar na frente, para você fazer isso aqui. Então rompe com a ideia que o Altman fala lá dessa relação entre a tecnologia e o ser humano. Eu não tenho mais isso, o celular quadrado, e cada vez ficando maior. Gosto muito de pensar também na questão dos telefones públicos que sumiram, e aí a gente usa o discurso que a tecnologia veio para democratizar a comunicação. Não veio. Ela veio para limitar, porque antes pelo menos você tinha acesso a um orelhão, agora você, se não tem um celular, você não consegue se comunicar com ninguém. Nem o telefone fixo a gente não tem mais. E olha o telefonezinho da Mini. Por que o telefone da Mini é cor de rosa? O que isso está me indicando? E a conversa que era coletiva, porque no orelhão, por mais que você fale, quem está do lado na fila esperando, ele vai saber do que você está falando. E a conversa que agora fica dentro de uma cabine, como que a gente interage com isso? Então, olhar para um telefone não é só olhar para as tecnologias de comunicação, e olhar o avanço das baterias e quanto tempo ele fica, e a tela, e etc, etc, mas é pensar também que essas características materiais, elas carregam informações sobre padrões socioculturais. Quem que está ali? Coloca essa cabine, onde que é essa cabine? Hã? Não, pode ser em Londrina também. Londrina, de Londres, eles também têm umas cabinezinhas assim, de telefone. Então isso fala também do que Londrina pensa que é, pensa que é a própria Londres. Então a gente pode pensar em algumas coisas que são observações comuns acerca de padrões. O padrão ele é construído por repetição. A gente usa tanto, a gente faz tantas vezes a mesma coisa, a gente costuma fazer, que a gente acaba pensando que aquilo é um padrão. Parece natural, mas não é. Não é natural. Fazem parte de um determinado contexto, tempo e espaço. Deveria, pelo menos. Deveria ser dinâmico, a gente deveria mudar os nossos padrões, mas a gente vê que às vezes a gente continua repetindo certos padrões do século passado. E padrões não são culturais, mas revelam características socioculturais. Eu acho estranho quando eu falo, mas isso aconteceu isso, isso e isso. Mas isso é cultural.
Cheguei no restaurante sozinha, o garçom não me atendeu. Ah, isso é cultural. Não, isso não é cultural, isso é errado. Esse é um padrão que não pode ser repetido. Então, padrões, eles não possuem uma razão de existir. A gente não é obrigado a fazer do mesmo jeito que sempre fez. E quando eu fico fazendo sempre do mesmo jeito que fez, porque minha mãe fazia, minha avó fazia, né? Meu pai faz, minha amiga faz, minha colega faz, eu acabo ficando cega para coisas novas, né? É o que a gente vê no período de ciência normal, né, Márcia? Ciência normal do Kuhn, que se faz sempre a mesma coisa, né? É o que a gente vê o Fleck questionando. Então, se a gente for pensar um pouco essas questões filosóficas, padrões impedem que a gente saia do mesmo lugar, né? A gente não vê coisas novas. Bom, e aí a gente pode ficar pensando que padrões eu sigo, né? Quando eu me comporto de determinada forma, quando eu uso minhas roupas, e aí a moda, veja bem, gente, a moda é a gente que faz, a gente que segue, não é porque não é a certa ou a errada, né? As coisas não estão na moda, a gente é que põe as coisas na moda. Nas minhas pesquisas, será que eu estou fazendo uma pesquisa realmente diferente ou estou seguindo o que todo mundo está fazendo? Nos lugares que eu frequento, os lugares que eu frequento, eles vão indicar o que eu sou, né? Nas músicas que eu ouço. Então, por que eu sigo esses padrões? Porque eles realmente me representam, porque eu preciso pertencer a um grupo que segue o mesmo padrão, né? Ou eu sigo sem nem ter ciência do que eu estou seguindo. E se eu parar de seguir? O que vai acontecer? Porque a gente não é obrigado. A gente não é obrigado a pôr a roupa da moda. A gente não é obrigado a frequentar determinados lugares. A gente não é obrigado a ouvir a música que todo mundo está ouvindo. Se eu não fizer o que todo mundo está fazendo, o que vai acontecer? E aí eu fiquei pensando, bom, se eu sou uma professora padrão, eu tenho que ficar preocupada. O que eu estou fazendo igual todo mundo? Né? Será que eu estou ensinando daquele jeito padrão que a gente critica tanto, que aí eu ficar aqui na frente falando, os alunos só ouvindo? Né? Não é muito diferente do ensino remoto. Né? Agora eles estão presentes, antes era só a fotinha. Né? Será que o que eu estou falando é uma coisa, o meu discurso é uma coisa tão padrão, né? Que o aluno tanto faz eu falar ou tanto faz outro professor falar aqui? É a mesma coisa? A Joaine teve um discurso diferente do meu? Né? Ou será que é a minha postura, a minha interação com o aluno, que é a mesma interação de sempre, de todo professor? Aí eu falei, nossa, parece que eu sou aquela professora ali no cantinho, né? Eu me senti essa professora de 1950, porque é uma professora padrão que a gente pensa isso. A única coisa que muda aqui é que ela está ensinando todas as meninas a costurarem, né? E eu tenho uma sala que tem meninos e meninas. Mas eu me senti essa professora. Isso é uma professora padrão. Né? Inclusive a roupa dela, está na moda de novo, né? Essas gola com babadinho e tal. Falei, eu estou retornando ao começo do século XX. Fiquei decepcionadíssima. Falei, não tem como eu ser a Jaime, né? Tem só uma diferença aí de uns 20 anos. Então, o que eu posso fazer? E aí eu fui refletir, aproveitar um pouco para trazer a minha trajetória aqui. Bom, começo de conversa, eu falo bem menos que a Joaine. Eu acho que esse pode ser um padrão, né? A apresentação vai ser bem curta, né? Isso é uma coisa que é diferente. Mas aí eu falei assim, bom, eu sempre tentei romper padrões.
Bom, eu sou de Mirandópolis, estado de São Paulo. Né? Quem não conhece, o Mirandópolis está lá naquele cantinho, naquela pontinha vermelha ali, depois de Araçatuba. Já tinha ouvido falar de Mirandópolis? Mirandópolis é muito importante, gente. O chefe do PCC já ouviu falar, foi julgado lá no salão paroquial de Mirandópolis. Tem uma população carcerária bem, sim, importante lá. Né? Bom, eu saí de Mirandópolis e fui para Ribeirão Preto para fazer o ensino médio. Veja, isso não é comum. Concorda comigo? Né? Você colocar sua filha com 14 para 15 anos para morar fora, não é comum. Bom, em Ribeirão Preto, fiz o meu ensino médio e aí eu fui para Campinas, não voltei para Mirandópolis. Né? Fiquei lá em Ribeirão Preto, fiz em Campinas, fiz minha graduação na Unicamp, num curso em que a licenciatura era o que restava, né? Claro que eu sempre fui, tinha professor que chegava para mim e falava assim, você vai fazer licenciatura para quê? O professor ganha uma miséria. Né? Mas fiz a minha licenciatura, porque eu tenho pelo menos uma miséria, mas eu ganho. Se eu fizer outra coisa, eu não vou ganhar nem a miséria. Né? E acabei fazendo meu mestrado lá em Física do Estado Sólido. Sim, eu fabricava vidros óticos. Vocês não sabiam disso, né? Vidros óticos. Trabalhava com ótica não linear. E tive uma situação semelhante a essa da Jocelyn. Né? Meu orientador registrou a patente do vidro que eu tinha feito e eu não participo da patente. Bom, decepcionado com isso, no mestrado, depois de defender, óbvio, eu passei no concurso da Caixa Econômica Federal e fui trabalhar na Caixa Econômica Federal em Limeira. Limeira fica aqui, ó, entre Araçatuba e Campinas. A gente ainda não chegou, né? Então eu voltei um pouquinho. E aí nesse tempo também comecei a dar aula numa faculdade particular, lá de Limeira, né? Curso de engenharia elétrica que tinha acabado de abrir, eu não tinha experiência nenhuma, praticamente pagava para dar aula, morava em Campinas e pagava para dar aula em Limeira, né, para conseguir fazer currículo. E aí 2 anos trabalhando lá, eu acabei voltando para Campinas, fui fazer meu doutorado, trabalhar na Caixa, dava aula em Limeira e consegui arranjar tempo para ser mãe. Foi uma épocazinha que eu pedi licença. Aí, né? E aí, então, teve a maternidade. E aí, defendendo meu doutorado em dezembro de 2006, eu vim para cá, como o Deise contou, em 2007. Né? Defendi em dezembro de 2006. Fevereiro de 2007, eu estava numa sala de aula aqui, dando aula de História da Física para as senhoras que eu estava grávida. Sim. Né? Veja como é um mundo pequeno. E aí, nessa trajetória toda, eu rompi uma série de padrões familiares. Né? Eu me libertei de São Paulo. Olha só. Aquele ponto preto é Mirandópolis. Olha como eu me libertei. Ali, entre Mirandópolis e Araçatuba, um pouquinho depois de Araçatuba, tem uma cidade que chama Glicério. Ouviram falar já? Não? Cidade natal do nosso atual presidente. Achei que ele fosse... Tá ali. Aí veja, Mirandópolis, Ribeirão Preto, vocês sabem que é o rei do gado, né? Estão assistindo. É a usina, né, daquele pessoal que tem fazenda no Mato Grosso. Campinas, Barão Geraldo, antiga fazenda de café. Elite, São Paulo. Né? Limeira, Putrale, já ouviram falar? Elite de laranja. E aí vim para Campinas. Veja, eu sempre falo para os meus alunos, quando você vai estudar um cientista, você tem que ver onde ele viveu, o período que ele viveu, porque isso vai meio que moldar o olhar dele para o mundo.
o meu olhar ali seria terrível. Pense. Então sair de São Paulo foi, né, uma libertação. Eu fui a única na minha família que seguiu carreira acadêmica. Ninguém na minha família tem doutorado. Aliás, ninguém tem mestrado. Sim, e nível superior, meu pai fez aquela licenciatura curta, que era o que tinha. Meu pai era professor de matemática. Então, eu não tive uma família que me incentivou, não vá fazer física. Meu pai falou assim, não seja professora e não trabalhe no banco. O que eu fiz? Virei professora e trabalhei no banco. Então, assim, em termos de família, carreira acadêmica não estava na história. E eu também fui a única que não mantive a família padrão na família. Tive minha filha, fiquei com o pai dela e depois falei, não, eu não mereço isso. Sinceramente, não mereço. Bora, né? E aí, na minha família também sou a única. Então eu sou Álvaro. Tanto que ninguém veio aqui me visitar, eu não sei porquê. Se eu morasse em João Pessoa, ainda iam usar água para ir na praia, né? Por isso que eu fico aqui em Campina Grande, para não vir ninguém mesmo. Bom, em termos da profissão, a profissão é plano limpo, porque o pessoal da física acha que eu não sou física, porque eu faço história e pesquisa em ensino. O pessoal do ensino acha que eu também não faço ensino, porque eu pesquiso em história. E o pessoal da história não me reconhece, porque fala que eu sou física e publico em ensino. Ninguém te quer, ninguém me quer. Aí isso é um problema muito grande, porque que comitê da CAPES que eu coloco? Aí a gente coloca lá tópicos de educação especial, que é qualquer coisa. Comitê de CNPq? Não tem. Vou pro de educação especial também, que não sabe, né? E eventos também é complicado, porque eu tenho que olhar muito bem quem é o comitê do evento, ou quem é o comitê editorial das revistas, para conduzir a forma que eu vou publicar meu artigo. O que eu vou dar, o que eu vou ressaltar aqui? Se é um caderno brasileiro de ensino de física, põe a história como ensino. Se é uma revista brasileira de ensino de física, eu tenho que mostrar mais a questão da física, né? E aí a gente tem que ficar meio que saindo, tentando romper esses padrões todos para se encaixar. O que eu falei para vocês, né? A gente acaba seguindo um padrão ou outro para tentar se encaixar. Senão eu não consigo construir uma carreira, né? E para completar, eu sou mulher, estou trabalhando numa universidade estadual do Nordeste. Quando eu falei para o meu pai que eu tinha sido convidada para vir, fique esperta que lá eles não pagam os professores. Porque tinha essa fama, não tinha? Fique esperta. E quando eu chego nos eventos, olha, toda vez eu tenho que corrigir o nome da UEPB. Porque eles falam que é o ESG, eles não se conformam que é uma estadual numa cidade que não é a capital, né? Então, como que é o EPB e não está na capital? Ou é o ESG? A própria universidade é fora do padrão. E aí eu tive que ouvir coisas assim de um bambambam aí, que publica inclusive livro de ensino, livro didático. Vocês têm que ir para a USP, porque sendo quem você é, estando onde você está, você nunca vai passar do reconhecimento local. Porque existe 3 níveis para um pesquisador: o local, o nacional e o internacional. E aí você nunca vai conseguir. E olha só, seu orientador não vai viver para sempre. Aí você tem que ouvir esse tipo de coisa assim, tudo bem, fazer o quê? Né?
Então, a Jocelyn, no começo do século XX, as coisas ainda se repetem, né? E por alguém da área de ensino. Vamos. Tem aí. Bom, então já finalizando, para a gente poder discutir, padrão, né? Por que a gente constrói padrão? Porque somos seres sociais políticos. E não é política partidária que eu estou falando, é político porque todo mundo precisa interagir com outra pessoa. Né? A gente não está mais, sim, foi conveniente para pessoas que têm problema de relação ficar no modo remoto, mas a gente não vive no modo remoto. A gente precisa interagir. Né? E a gente está imerso nessa, que a gente chama de cultura. Cultura é uma teia de significados que é a gente que tece. Né? Então é a gente mesmo que constrói os padrões que a gente depois fica seguindo, né? Sem se dar conta, né? Que está seguindo. E aí, profissão é isso também. Né? Então agora, se eu sou uma profissão padrão, eu vou chamar esse menino e falar, meu filho, o que é peculiar, o que é padrão para você? Vamos rever. Né? Porque eu não quero ser uma professora padrão ruim. Né? Vamos ver o que é. Acho que era só isso, ver como eu sou sintética. Perguntas, comentários, você? Marcos. Eu tenho. A senhora falou da questão do telefone, que é uma coisa que passa muito despercebido. E aí a gente trabalhou um artigo de uma acadêmica engenharia da ciência também, que é Ruth Mukatemari, que elas falam sobre os livros didáticos terem mais imagens masculinas do que femininas. E quando é feminina, é uma mãe empurrando uma criança no balanço e um homem jogando futebol fazendo ciência. Quando se trata de mulheres negras, esse número baixa muito. E aí, quando eu lembrei da situação de quando eu vim morar aqui em Campina eles constroem um quartinho pequenininho. E esse quartinho é nomeado quartinho da empregada. Na primeira vez que eu escutei isso, eu fiquei pensando, isso foi martelando. E todos os apartamentos que a gente via, os anúncios na internet, era o quartinho da empregada. E eu fiquei, gente, vai ter um momento, ninguém nunca percebeu que isso chega a ser, não chega a ser ofensivo porque a empregada, no caso, a empregada é uma profissão digna, mas simplesmente associava a mulher à função da empregada, e aí sempre chamava o quartinho da empregada, até como protesto, eu acho. Toda vez que eu ia falar com o corretor, eu dizia, é o quartinho do empregado, né? E aí ele falava da empregada e eu falava do empregado de volta. E aí eu acho extremamente importante essa discussão sobre as coisas que passam muito despercebido, porque é justamente esse padrão. A gente não acredita que aquilo foi uma construção, a gente acredita, não, isso é uma coisa que sempre existiu lá. Sempre foi o quartinho da empregada, sempre teve mais imagens masculinas, e isso é uma coisa que já existe. Eu vejo muito isso, por exemplo, na Copa que vai ser no Catar, e aí o povo associa a homofobia e todo tipo de preconceito as leis são deles, você tem que ir lá e respeitar. Sendo que, na verdade, se a gente continuar respeitando esses padrões, eu acredito que a gente não vai evoluir como sociedade, porque a gente vai continuar perpetuando o machismo e esses tipos de preconceito no lugar de trabalho muito interessante. Matheus, né? Isso. Matheus, a ideia é essa, só que aí veja, quando a gente está falando de lei, é complicado. Né? Então, a gente tem que reconhecer que alguns desses países não é uma questão só cultural, mas está institucionalizado. É uma lei. Aí a gente tem que respeitar. Né? Agora, aqui a gente não tem isso como lei. Então, por que a gente continua seguindo isso? Né? E você tem uma questão de que esse negócio do quarto da empregada, ou do empregado, tanto faz. O meu problema é você ter alguém trabalhando para você que relembra escravidão. Sim, e é chocante o quarto. Entendeu? E isso é uma questão que deveria ter evoluído ao longo do tempo. Eu levei um choque quando eu vim de São Paulo para cá. Eu comprei um apartamento que tinha
acho que 5 anos que tinha sido construído, tinha poucos apartamentos aqui quando eu cheguei em 2007, e tinha uma dependência para o responsável dos serviços, né? Como tinha também, foi extremamente difícil, que eu vim com a minha menina, ela tinha 3 para 4 anos, não tinha uma escola que eu pudesse deixar ela período integral, não é? Com 6 meses a minha menina foi para a creche. Eu não suporto mais ser sua mãe. Eu tenho um doutorado, eu tenho 2 trabalhos e doutorado para fazer. Eu sinto muito. Ela foi para a creche com 6 meses. Mas aqui eu não cheguei a fazer isso. O que eu vou fazer? Aí eu fui obrigada a contratar uma pessoa para cuidar, uma babá. A babá, a gente aceita como se fosse uma coisa necessária, mas ela não é. Ela é uma condição ruim. Não? Porque essa babá que está cuidando do seu filho, está deixando o filho dela com alguém para cuidar. Então, isso eu senti daqui para cá, eu falei assim, mas eu estava no século XXI. Eu estava vindo para uma cidade grande. Por que tem isso ainda? Entendeu? Agora eu acho que está melhorando. Tem umas 2 escolas que tem período integral, você consegue deixar a criança, né? Eu não sei. Mas ele parte do princípio que você vai contratar uma babá, você vai trabalhar só meio período. Né? E aí, para mim, eu não tinha família aqui que eu ia fazer. De manhã com a babá, à tarde na escola e à noite. Vinha para a universidade comigo. Senta aí. Não é, Deise? Passei por isso. Senta aí. Ela fala, mãe, até hoje eu sei que é processos irreversíveis e reversíveis. Porque ela assistiu umas 10 mil aulas minha de física 2. Ficava lá, sentadinha. Né? Então, assim, são várias coisas, né? Não é só a questão do racismo e a questão da mulher, mas é uma questão de que a gente reproduz umas coisas que não deveriam se produzir. Vamos evoluir, né? O mundo está rodando e a gente continua reproduzindo. Agora, quando é lei, aí a gente não pode falar nada, mas é obrigado. Complicado. Eu não sei. Primeiramente, eu quero agradecer à professora. Essa semana eu consegui ouvir seu nome 2 vezes de professores diferentes. E coincidentemente a palestra era com a senhora, então eu disse, não, eu tenho que ir. E aí eu vim para conhecer a senhora. Porque, por mais que falaram que a senhora teve que sair de Patrimônio, mas a senhora é muito bem falada. Então, assim, falaram assim, ó, coincidentemente, né, falar, não, tem uma professora da Paula, eu dizer que ela é fenomenal, não sei o quê. E aí, quando eu vi na palestra, eu disse, não, eu tenho que ir lá conhecer essa professora para a palestra dela. Se ela é fenomenal, eu vou pegar um pouco nesse osmose. E a questão da professora padrão, né, eu acho que a partir do momento que a gente vê uma mulher fazendo ciência, já foge do padrão. Eu escolhi física, mas não foi por, vamos dizer assim, representatividade em termos de conhecimento, porque na parte do ensino médio, você tem uma professora de física do ensino médio, é muito difícil. Então, a partir do momento que você tem uma professora de física, já não é padrão. Então, uma coisa que eu falo muito, a gente já é fora do padrão, só por a gente estar fazendo ciência, né? Só por a gente estar fazendo pesquisa. A gente já foge do padrão, porque para toda a sociedade, o padrão da mulher está em casa, cuidando dos filhos e provendo lá, né? Então a gente já foge do padrão. Obrigada, professora, pela oportunidade de estar aqui conhecendo a Qual é o seu nome? Rainara. Rainara, obrigada, Rainara. Você sabe que eu fui fazer física, que eu não sabia, né? Porque meus 2 professores eram muito ruins. Aí eu falei assim, meu Deus, não é possível, eu tenho que aprender isso em algum lugar. Só se eu for fazer um curso superior. Aí eu fui fazer física, eu me ferrei bastante no começo, mas depois. Tem aqui também, né, Desi? Olá, professora. Bom, a senhora falou um pouco sobre padrões, né? Então, eu queria saber como é que a senhora fez para quebrar esses padrões, ou está fazendo para quebrar esses padrões, porque ele está muito naturalizado, enraizado na nossa sociedade. Eu acho que isso também contribui até para a gente ir... Menina, dando cara a tapa.
porque não é fácil, né, Deise? Ainda mais quando a gente muda do Sudeste para cá. Não é fácil. Eu acho que é uma questão de assim, você sempre tem a opção de fazer diferente, vai ser mais complicado. Né? Podia ter ficado lá, bonitinha, uma bolsa FAPESP, né? Cuidando da minha vida. Mas vir para cá foi uma opção de, na verdade foi uma fuga, né? Mas foi uma opção de me tornar independente financeiramente. Primeira coisa você tem que ser independente financeiramente. Pagar as suas próprias contas. E aí pode falar o que quiser de mim. Eu pago as minhas contas. Então eu acho assim, se vai ganhar pouco, se não vai ganhar pouco, a questão é você ser independente, não precisar de alguém. Porque geralmente a gente vê que certos padrões ficam porque você não consegue a independência financeira. Né? Que era isso que eu via na minha família, das mulheres. Né? Então não estou satisfeita. Você via que não estava satisfeita, mas não tinha como sobreviver sozinha. Então eu sempre tive assim, eu tenho que pagar as minhas contas. E aí a gente vai, e aí a gente encara que não tem babá, encara o colega que te canta, encara a mulher que liga falando que vai te pegar na rua, né? E você vai fazendo um ouvido moco, né? E vai sobrevivendo, né? Uma hora a gente chega num ponto que você pode falar o que quiser, para quem quiser, e ninguém vai te mandar embora. Entendeu? É fazer o ouvido moco e ser político. Então, professor, continuando sobre essa questão de transição e tudo, queria saber assim, porque eu, enquanto estudante de física, eu vejo que a pessoa tem muitas áreas de segmento. E eu me sinto meio que perdido por gostar tanto de física, ter todas essas áreas e não acabar por não saber o que escolher para poder seguir. E aí, eu queria saber assim, sobre a senhora, qual foi o caminho que a senhora mais achou assim, interessante e dicas de como encontrar ele? Não sei se eu sou a melhor pessoa para veja, eu segui no mestrado porque era mais conveniente para mim. Eu já tinha feito a iniciação científica, já tinha grande parte dos meus resultados, consegui uma bolsa FAPESP no mestrado na mesma área, falei, vou por aqui. Né? Gostava, mas não era assim, tinha que fazer experimento, eu não sou muito habilidosa. E aí no doutorado, eu fui trabalhar com História da Ciência porque eu trabalhava no banco e eu dava aula. Então eu não podia fazer nenhuma outra área que eu precisasse ficar na universidade. Lembrando que quando eu fui para o doutorado, a internet não era isso que tem agora. Então, se em casa era acesso de escada, a gente nem tinha computador direito que funcionasse. Então, se eu fosse trabalhar teoricamente alguma coisa, eu também ia precisar ir para a universidade. E eu não tinha isso. Então, aí eu fui falar com o Roberto Martins. Falei, Roberto, ó, eu estou dando aula, trabalho na Caixa, né? Eu acho que trabalhar em História da Ciência é o mais conveniente para mim agora. Ele falou, eu também acho que você não vai mandar embora o emprego estável, que é da Caixa Econômica Federal. E aí eu fui para a área de História. No fim, eu gostei muito da área de História. Porque na área de História eu consigo ver todas essas coisas da física, né, numa perspectiva fenomenológica. Né, que eu acho que se perde um pouco quando a gente vai ficando cada vez mais especialista nesses campos, a gente esquece essa parte do fenômeno que te leva à dúvida. Então, na História da Ciência eu consigo ver um pouco disso. Agora, num caso regular, o que eu indico, começa com uma área, fala com um professor e começa com aquela área. Né? Depois que você tiver se aprofundado naquela área, tiver uma certa independência intelectual, né, começa a olhar as outras coisas, porque a gente não consegue fazer tudo bem feito. Né? A gente tem que focar em um, infelizmente assim,
Foque em um projeto, um tema. Depois você vai, fiz isso aqui na iniciação, não gostei. Tenta outro projeto, depois você tenta outro. Mas quando você estiver fazendo você faz só aqui. Porque aí você se aprofunda nele e depois você vai variando, né? Mas eu acho que tem muita possibilidade agora, aí fica mais complicado a gente escolher, né? Quando a gente tem muita opção, é difícil escolher. Bom era quando não tinha quase opção, a gente tinha que seguir uma coisa ou outra. É mais fácil. Diga, Alexandre. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Obrigado pela apresentação. O que não te permitiu desistir? Você falou do dinheiro, não precisava. Mas, por exemplo, há momentos que a gente tem essa questão emocional, né? Essa resiliência. O que você fala? Você poderia ficar na caixa. Né? Você poderia ficar na escola, você poderia. E aí você veio para cá, você não precisava ficar. Você sabe muito bem que não precisava ficar. Não precisa ficar aqui. Mas o que te faz? O que te levou para frente? Né? Mais ou menos que a Fabiana perguntou e eu assim, perguntou. Mas sim, eu gosto muito de estudar. Né? Então, eu sempre soube que eu gostaria de ficar estudando. Né? E eu acho que uma área que você estuda, que você está constantemente aprendendo coisas novas, é dando aula. Né? Então, por que eu não fiquei na caixa? Porque era muito fácil para mim, eu não aprendia coisa nova. Né? Chegava uma normativa, você aprendeu a normativa, era aquele serviço repetitivo. A pessoa não aprende uma coisa diferente. Né? E aí eu vim para cá por essa questão de, se eu ficasse em Campinas, né, eu ia ficar na caixa e eu ia ficar dando aula nessa faculdade. E aí entrar numa rotina que eu também não via perspectiva de aprender coisas diferentes, né? E evoluir, não sei, né? Conhecer coisas diferentes. Aí vem pra cá e aí é o tempo inteiro, né? Porque sempre você não tinha as coisas, então vamos correr atrás. Inclusive correr atrás até de dar uma aula de história que eu não conhecia, né? Então é isso que me faz. Aí quando eu vejo que as coisas estão ficando muito rotineiras, que eu não estou aprendendo mais com aquilo que eu estou fazendo, que eu estou só repetindo as coisas que eu já sei, aquilo começa a me incomodar. Então é por isso que eu fui lá para a Alemanha, fiz o pós-doc lá, porque estava me incomodando. Né? Então, o que me faz não desistir é, primeiro, porque eu vejo onde eu estou, né? A possibilidade de eu fazer sempre alguma coisa nova, porque muitas coisas aqui eu comecei um grupo de pesquisa, comecei um mestrado, comecei outro mestrado, então é coisa nova que vem entrando e você sempre tem coisa por fazer, não tem nada pronto ainda, a gente ainda está fazendo, né? E porque também me dá essa flexibilidade financeira, né, de ter outras oportunidades, de viajar e conhecer pessoas fora. Né? Se eu estivesse em São Paulo, quando eu fiz os concursos lá, né, eu teria a mesma questão de continuar estudando, mas aí eu também teria a questão financeira que, né, você não tem qualidade de vida. Né? Então, acho que aqui é a qualidade de vida, é fazer o que eu gosto, é a oportunidade de aprender coisas novas, né, e poder fazer novo, coisas novas, né? Conhecer novas pessoas. Não sei se eu respondi. Acho que é por isso que você ficou aqui também, não é? Foi. Eu perguntei, porque assim, o que acontece? Você tem muita resistência no curso, né? Sim. Então, às vezes a gente não sabe o que vai acontecer à frente. E você foi sempre indo meio que sem saber. Então, era isso, assim, porque às vezes eu vejo os meninos e as meninas desistindo, e acho que era isso que eu... Eu acho que o que desafia a gente é ter coisa para fazer, né? E é complicado, não é fácil, gente. Curso de física a gente sabe que não é fácil, né? Mas pensa do lado de vista, do ponto de vista que fazendo um curso de física
Você vai aprender a estudar muito mais do que as outras pessoas, que você tem que estar estudando o tempo inteiro. É muito complicado e é muito legal, você aprende muito. Tem uma pergunta. Diga. Quer dizer, é mais um comentário que eu gostaria que talvez você, no caso Jaime também, o professor Alexandre está no caminho disso, o professor Eduardo também talvez esteja nesse caminho. Eu estou aqui há mais tempo que você, também vim do Sudeste para cá, contingências da vida me trouxeram para cá, e cheguei bem antes, que eu já tenho 30 anos que eu estou aqui. Tive mais dificuldade que você, porque como eu cheguei antes tinha mais dificuldade, embora eu tenha conseguido pensar uma escola de tempo integral para pôr meus meninos, mas mesmo assim eu ainda tive limitações nesse sentido. A sua história não é muito diferente da minha, talvez não seja, como já ele comentou aqui na outra apresentação, também não é muito diferente nessa sequência, mas tem uma característica. Nós estamos numa cidade de 400 mil habitantes hoje, eu cheguei tinha em torno de 300. E para quem vem de uma realidade mais movimentada, como a gente veio, mais disputada, uma realidade que nos exige que corra atrás do ônibus, porque ele vai sair e te largar para trás, ele não quer saber se você está ali, aqui o motorista espera. Lá no sinal da onde a gente vem, o motorista não espera, arranca, que é aquela hora e por aí vai. Até o ônibus você tem que disputar, você disputa espaço. Esse perfil que a gente acaba trazendo, porque a disputa lá é muito grande, nos coloca aqui numa posição um pouco diferente. A grande qualidade de vida faz com que as pessoas aqui tenham um ritmo mais tranquilo. E a gente chega agitado. É um testemunho. E ao longo do tempo eu me deparei com um comentário, na verdade foi um livro, que eu pelejei para lembrar o nome do autor aqui, mas não me veio à cabeça no momento, que ele dizia assim, você tem que escolher, querer ser um peixe grande numa lagoa pequena ou um peixe pequeno numa lagoa grande. Então, ao longo da trajetória, eu acho que a sua parece uma minha nesse aspecto, a gente optou por ser um peixe grande numa lagoa pequena. Eu tenho uma outra, o Laércio Ferracioli falou para mim, olha, você quer ser de baleia, você quer ser cabeça de sardinha? Eu falei, eu prefiro ser cabeça de sardinha. Não é o que a gente é aqui, cabeça de sardinha. Pois é, mas em compensação não tem baleia, né? A gente não tem baleia por perto. Então você acaba tendo uma condição de correr atrás, porque a gente já vem naturalmente agitado, uma condição de correr atrás que nos leva a um bocado de canto, que talvez não levasse se a gente tivesse mantido lá, que a gente tinha que gastar energia disputando lugar no ônibus. Então, assim, aquela energia que você é daqui, né? Aquela energia que a gente gasta lá disputando lugar no ônibus, a gente usa aqui para disputar outros lugares. Isso passou por você também, eu imagino. Passou. Eu lembro que quando eu cheguei, tinha um funcionário, né, e eu que era acostumada a trabalhar 8 horas por dia. Você trabalha 8 horas por dia. Você chega no local de trabalho às 8 horas, vai, almoça, volta, né, e continua até a noite. Aí o secretário falou para mim, a senhora vai vir trabalhar todo dia? Eu falei, mas meu regime não é 40 horas? Eu não tenho que trabalhar 8 horas durante 5 dias, né? Ainda mais quem vem de banco, né? É isso, né? Almoça em 15 minutos para continuar trabalhando. Mas eu acho que assim, aí depois você vai, infelizmente, você vai se adaptando, não é? Mas esse ritmo, eu acho que esse treinamento que a gente recebe na selva, esse condicionamento, né? É que ajuda que a gente vá mais assim, como que eu diria? Sofra menos aqui e veja mais os lados positivos daqui também. É que nem essa questão do almoçar, de poder ir para casa, almoçar e voltar, de não precisar disputar o lugar no ônibus, que eu vou tranquilamente, não é? De chegar no lugar e ter estacionamento, de poder ir de carro nos lugares, né? Que não tem problema quanto a isso.
Então, eu tive isso e assim, eu tento manter isso, essa vontade inicial, né, de fazer bastante, apesar da gente ver que o retorno, de vez em quando, é meio frustrante, né? Mas eu tento manter esse condicionamento que a gente trouxe de lá. E eu acho assim, eu acho que ajudou bastante na universidade. Quando eu vou para um evento, por exemplo, a Alessandra já tinha ouvido falar de mim quando veio fazer o concurso aqui, né? Como ela disse também. Então, tem lugar que eu chego agora que conhece a UEPB. Né? Por quê? Porque eu era condicionada a vir de fora para dentro e eu mostro as coisas daqui lá fora, né? E aí eu acho que o pessoal que está aqui não vê toda essa potencialidade que tem. O preconceito contra o Nordeste é forte. E com as universidades estaduais, pior ainda. Estaduais ainda tem Mais um pouquinho. mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Esse aí eu não passei, Mas eu fui do Campus 2 da UFPB, eu sou antiga. Cheguei a ser Campus 2 da UFPB. Aí alguém perguntava o que é isso? Porque a universidade não é uma, a universidade tem, na época tinha 7 campos. Eu sou do 2, mas não é uma escala, não, é à medida que foi sendo formada, que foi sendo numerada. não é de Assim, qualidade. Eu tinha que explicar o que significava isso. Você mora em João Pessoa? Eu falei, não. E tem universidade? Mora onde? Era desse jeito, mora onde? A nossa condição nos leva, na nossa condição feminina, hoje, por ironia do destino, nosso corpo feminino é menor que o restante, mas geralmente, porque estamos na área de ciências, somos menores em número. A Jocelyn foi um dos exemplos que foi tratado aqui, a Chatelet, a Mileva, que é a menina que a Geusa falou na outra aula. Você tem um conjunto de exemplos do problema feminino. Aí você tem outro conjunto de exemplos, que é o problema de ciências. Olha o tamanho da nossa auditória. Se a gente estivesse fazendo uma palestra de engenharia, a gente estava lá no auditório da universidade. Nós temos um segundo problema na área de ciências. E a gente tem um terceiro problema que é o local. Né? Tá, e isso vai ainda mais. Primeiro é Brasil, primeiro é Nordeste, depois é Brasil. Né? Porque às vezes aqui traga a Jocelyn, que traga a Emily, que traga a Vera Rubin, a Mileva. Cadê as brasileiras? Né? Então a gente está na periferia da periferia da periferia da periferia. Mas nessas periferias todas, a gente é peixe pequeno, mas. Nós somos peixe pequeno, a nossa lagoa não é tão linda assim, mas alguém tem alguma pergunta? Professor, tem uma coisa que eu acho muito interessante no trabalho da senhora, é que a senhora trabalha a nossa autoestima enquanto alunos do Nordeste na universidade, na UFPB no caso. E outra coisa que eu acho muito interessante é que a senhora não enaltece, porque a gente tem uma cultura a gente enaltece determinadas instituições, então o fulano vem da USP, ele com certeza é melhor do que a gente. A senhora não faz isso. E se relaciona com grupos que não são dessas instituições. Então, no nosso grupo a gente sempre vê um seminário incrível, está acontecendo na Bahia, a gente só sabe por sua causa. Está acontecendo no Amazonas, a gente só sabe por sua causa. E eu acho isso muito interessante, porque na física eu não vejo outros professores se relacionando com professores do Nordeste e do Norte. É sempre uma questão de querer ir para o Sul e tudo mais. Eu acho que isso tem que ser mais falado, a gente tem que fazer mais isso que a senhora faz. Mas isso vem, veja, eu só tenho reconhecimento local, segundo o meu colega.
Mas vem assim, porque como eu vim para cá com a pós-graduação, aí a gente vai para CAPES e aí você começa a fazer esses contatos, né? E aí nos eventos também você vai buscando fazer os contatos, fortalecendo ali, construindo a sua teia profissional, né? De quem que vai, né? E por aí vai. Aí vai uma seleção também, quando você publica um artigo, você já vai meio que pensando quem poderia ler aquilo e como que você vai criar a relação com aquele parecerista, né? Então é um processo político, porque na academia a gente faz política, né? Então, assim, agora o negócio com a USP e com a Unicamp também, isso é briga antiga. Agora eu acho que a gente tem que se autovalorizar, né, Zé? Tanto a UFCG quanto a UFPB, e começar a reconhecer o potencial que a gente tem aqui. A gente faz um trabalho de muita qualidade, né? E tem que começar a ter a autoestima. Oi, Deise? Pode ser eventos dessa natureza, você que valoriza a mulher na ciência. São poucos pontuais, contamos deles. Tem hoje, acho que a Bahia tem um conjunto de pessoas que trabalham nessa linha e assim, a professora Caquemar foi muito importante isso, quando ela muda para a Federal da Bahia e ela vai com essa visão, né? E assim, eu acho que a gente tem, nesse aspecto, a gente tem se destacado. Tanto pelos trabalhos de pesquisa que a Ana Paula orienta, quanto orienta e publica, né? Quanto as iniciativas que aparecem aqui dentro não é questão só da universidade, a gente tem parceria com o IEF, a gente tem parcerias locais que se levam a esse tipo de benefício, vamos dizer assim. E a gente vai espalhando os alunos, né? As crias vão assumir os lugares e a gente vai... A Ruth, que o povo estava falando ali, é cria daqui. Ela, desde a iniciação científica, que ela já trabalha nessa linha de meninas na ciência, mulheres na ciência, e as minorias nos livros textos. Então, assim, ela agora vai criar asas de vida própria, terminando o doutorado, ainda vai terminar daqui a pouco, vai criar asas de vida própria nessa linha. Eu tenho a cria que vai ser banca de Jaén, que é em Janara. Sim. Né? A Janara está dando uma palestra esses dias junto com a Patrícia Fara, que é uma dessas estrelas aí da história da ciência. Então você vai... Você está bem caminho. Matheus quer fazer alguma pergunta? Não. Mais a menos? Se não temos mais perguntas, hoje o chat não estava ativo porque nós tivemos problemas com a internet. Ela acabou de voltar a internet. Lembrando, vai ser postado essa apresentação, essa palestra da professora Ana Paula, vai ser postada no canal do evento. Não se preocupe, vai estar lá. Não faz questão nenhuma. Vai fazer por registro. Sim. Não, a gente tem que registrar, né? Claro. Se a gente tem uma estrela local, por que a gente não? Eu agradeço a presença da professora Ana Paula, agradeço a presença de todos vocês, em nome da Unidade Acadêmica de Física e da coordenação do evento. Obrigada.